Amém. Bendiciones, hermanos. Aleluia. Vamos estar hoje, pela misericórdia e pela graça de Deus, ministrando a palavra para o coração de todos os irmãos. Deus tem uma palavra nesta noite, irmãos. Uma palavra de promessas, a qual vão se cumprir em tua vida. Eu peço aos irmãos que abram a palavra, a Bíblia Sagrada, em livro de Hechos. Hechos capítulo 7, versículo 17. Solamente o versículo 17. Amém? Aleluia. Os irmãos, Hechos capítulo 7, versículo 17. Peço aos irmãos que se ponham de pé para estarmos lendo a palavra de Deus. Aleluia, irmãos. Deus é fiel. Amém. Eu estou sentindo grandiosamente, desde que é adentrado dentro desta igreja, desse templo do Senhor, a presença do Senhor. Amém? Diz assim na palavra do Senhor: pero quando se acercava o tempo de la promessa que Deus havia jurado a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou em o Egito. Amém? Vamos orar. Senhor, graças te dou, ó Padre, por tua palavra, Senhor. Senhor, sou apenas um vaso, Senhor, um recipiente de tua graça, ó Padre. Necessito, Senhor, de tua graça para ministrar de tua palavra para o povo do Senhor. Senhor, debaixo de tua graça, Senhor, debaixo de tuas mãos, Senhor, eu quero ministrar esta palavra, Padre, em nome do Senhor Jesus, ó Padre eterno, que os corações, Senhor, o ouvido do teu povo estejam atentos para ouvir tua palavra, Senhor, porque é noite de promessas, é noite, Senhor, de bendições, é noite de milagres, Senhor, ó Padre. Eu creio na palavra do Senhor, ó Padre, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos podem assentar-se, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, Cristo vive. Aleluia, irmãos. Deus me pôs esta palavra para ministrar ao coração dos irmãos. Pero quando se acercava o tempo da promessa, Deus ha hecho multiplicar o povo de Israel no Egito. Irmãos, eu quero falar das promessas de Deus, que são muitas em nossas vidas. Essa semana, eu estava lá na hora com a pastora, desde o jueves, que eu não venho dormindo, porque meu ninho estava enfermo, tem um ninho de 6 anos, e ele estava andando enfermo. Ele estava com febre, e a febre estava muito alta, e estava dando, ele se quedava temblando, e há uns 3 anos atrás, vai dado convulsão febril nele, por causa da febre, e foi parar em um hospital, entre a vida e a morte. E de jueves para sábado, eu não he dormido. Eu me fui para a igreja sábado, e a hora de ministrar a oração, eu orei, e falei com Deus, falei: Senhor, sana meu filho, eu creio na tua palavra, e orei para meu filho. Cheguei em casa, meu filho estava já temblando, falei: Senhor, minha mulher, ora para meu filho. Sim, que vou orar, mas vou agradecer a Deus, porque eu sei que o milagre já está hecho. Aleluia. E ele temblando ali, Deus impôs minhas mãos e disse: graças, Senhor, porque tua palavra me dá base. Tu has dito que se nós orarmos, cremos, receberemos. Tudo que pedimos em oração, crendo, receberemos. Então eu creio que meu filho já está sanado. Amém. Saí, meu filho já estava melhor. Minha mulher me chama agora e disse: eu has dito para ela, tu has conseguido dormir? Ela disse: não. Falei: por quê? Porque o Vinícius não para de correr dentro de casa, para lá e para cá. O Senhor, irmão, a palavra dele nos dá as bases para orar e para interceder. Interceda, irmão. Deus já hecho o milagre. Eu estava pensando em falar com o meu pastor Julio e dizer: Julio, deixa eu ministrar a palavra no domingo que vem, porque meu filho está enfermo. Não. Eu reclamei a palavra de Deus e impus minha mão e disse: Senhor, eu te agradeço porque eu já orei na igreja e eu sei que está sanado. Amém. Assim é a palavra de Deus, irmão. Pero quando se acercava o tempo da promessa que Deus havia jurado a Abraão, o povo cresceu e multiplicou o Egito. Irmão, diz que Jacó, Josué, quando estava no Egito, chamou
os seus parentes para ir para allá, porque havia uma grande hambre. Diz que saiu ali 75 pessoas do pueblo de Jacó e foi a viver no Egito com Josué. Passaram-se o ano e o pueblo se multiplicou. O pueblo se multiplicou de grande maneira, que passou de 75 pessoas para 603 mil varões de 20 anos em adelante, sem contar os ninhos e as mulheres, somente os varões. Se multiplicou de grande maneira, porque era a promessa de Deus. Mas estava reinando agora um faraó, a qual não conhecia Josué, não conhecia a aliança que tinha o Egito com a nação de Israel. E ele empieza agora a escravizar o povo do Senhor. Ele tenta de toda maneira, e diz no livro de Êxodo, que o rei que se levantou, mira o que lhe é dito, esse do versículo 1, no versículo 9. Eis aqui que o povo de los hijos de Israel é maior e mais forte que nós outros. Agora, pois, sejamos sábios para com eles, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo a guerra, ele também não se una com nossos inimigos, e peleiem contra nós outros, e se vai a dela terra. Veja bem, irmãos, o novo reinado, o novo faraó empeça. O que quer dizer? Usar de sabedoria, usar de muita astúcia, para que o povo não se multiplicasse, para que o povo não desse frutos, para escravizar o povo. O que Egito representa para a vida de nós outros? Egito representa a escravitude, o pecado. Tudo isso representa o Egito. Foi de lá que nós saímos, do mundo. O Egito, ele é governado por um rei que se chama Satanás. Daí nós saímos. E o povo agora, o rei faraó, Satanás, e no século 21, ele tenta escravizar o povo do Senhor, para que o povo do Senhor não se multiplique. Ele usa do que? De muita astúcia, ponendo o que? Sistemas pecaminosos na vida de um cliente ou na vida do ser humano, para que ele não cresça espiritualmente. Porque um crente, quando ele cresce espiritualmente, ele começa a multiplicar. Porque ele começa a remear a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai entrando dentro de sua vida, e ele começa a dar frutos na presença do Senhor. Sabemos que Satanás, desde o princípio do mundo, ele vem usando com astúcia para com minha vida e para com tua vida. Foi assim no jardim do Éden com a Eva. Ele usou com astúcia, implantou em uma serpente e usou aquela serpente para quê? Para que os filhos de Deus caíssem em pecado. E de geração em geração ele vem usando de muita astúcia para detener o povo de Deus. Então, irmãos, mas diz a palavra do Senhor em Deuteronômio 7,6: porque para o Senhor tu Deus, tu eres um povo santo. Ele te elegeu para que fore possessão exclusiva entre todo o povo da terra. Diga a tua irmã: tu eres possessão exclusiva. Tu eres elegido do Senhor. Quem vai impedir o povo do Senhor de se multiplicar? Então eles puseram sobre o povo de Israel trabalhos duros. Fizeram que o povo de Israel fabricasse ladrilhos, os trabalhos mais duros que puderam. Colocaram capatazes para que o povo não se multiplicasse, para que trabalhasse e não tivessem força para se multiplicar. No dia de hoje está da mesma maneira. Satanás ele vem usando com astúcia para que tu perca a promessa de Deus, que é a salvação eterna. Assim como ele enganou Eva no jardim do Éden, ele vem tentando enganar nós outros. Mira só, ele usou também de muita astúcia com Jesus. Quando Jesus estava ali no deserto, ele usou o que? A palavra, a própria palavra de Deus, para que Jesus perdesse a salvação e não viesse resgatar, a ser a obra redentora em minha vida, em tua vida. Jesus ali 40 dias, aí andando no deserto, sentiu hambre, e é nesse momento que aparece ele com todas as astúcias.
Ele aparece no momento que tu está mais fraco e mais débil. E ele começa a oferecer coisas mundanas para que tu saia da presença de Deus e perca a salvação. Disse Jesus: transforma essa pedra em pão. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Sabe o que me sustene? Sabe o que sustene a ti, irmãos? Não é as condições financeiras. O que nos sustene é a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos sustene. Todas as coisas subsistem pela palavra de Deus. O povo de Israel passaram 40 anos no deserto. E sabe o que sustentou eles? Não foi o maná, mas foi a palavra de Deus. A palavra de Deus que nos sustene. Eu aprendi muito com a palavra do Senhor. Quando eu vi meu irmão enfermo, eu me acordei desta predicação que eu ia predicar. Falei: não, a palavra de Deus que me sustene. E por tua palavra eu declaro que meu filho está sanado. Usa a palavra de Deus, reclama a palavra de Deus. Se tu é um crente, está na presença, no centro da vontade de Deus, tu pode reclamar. Diz 2 Coríntios 2:11: para que Satanás não saque vantagem alguma sobre nós outros, pois não ignoramos suas maquinações. Não ignoramos as suas maquinações. Como assim, irmão? Irmão, o mundo que estamos a viver está repleto de sistemas pecaminosos, coisas a qual te apartam da presença de Deus. Posso dizer uma? A internet. Foi feita uma pesquisa que lá as pessoas não passam 4 horas, 5 horas no Facebook, ou que seja, na internet, mas não conseguem passar 1 hora lendo a palavra de Deus. São sistemas, irmãos, que Satanás criou com as suas astúcias. Sabe para quê? Para que tu perca a salvação eterna. E foi feita essa pesquisa, e realmente, hoje em dia, os ninhos, os padres já não ensinam os ninhos, mas ensinam a correr no ordenador e a trabalhar no ordenador. Não somente isso, no dinheiro, ele põe a sexualidade, para que nós outros vamos perdendo a salvação. Vamos perdendo a origem espiritual, porque o rei da coisa é quando o ser humano perde a origem espiritual. Ele começa a adentrar nesse universo mundano, onde Satanás é o príncipe deste mundo, ao qual também já está julgado. Diz a palavra que está rusgado já. Mas, irmãos, nós temos que observar. Essas são as maquinações. Por isso que Paulo dizia: opa, irmãos, para que Satanás não saque vantagem alguma sobre nós outros, pois não ignoramos suas maquinações. Não ignoramos, irmão. Quando algo em tua vida está a tomar o tempo de tu ler a palavra, de tu orar, de tu estar em rodilhas na presença do Senhor, tu abre os olhos, porque Satanás está operando em tua vida para que tu perca a salvação eterna. E assim ele vem sendo, irmão. Sabe por quê? Porque diz a palavra do Senhor, 2 Coríntios 11, 13 e 14. E isto não é surpreendente, porque o mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz para tentar nos enganar. O mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz, levanta pessoas para predicar palavras na qual não é a própria Bíblia. Paulo dizia: se aparecer até um anjo de luz e anunciar um evangelho que não seja este, seja anatema. Seja anatema. Este é o evangelho de la verdade. Se aparecer outras pessoas tentando predicar um evangelho que não seja este, é anatema. Até se um anjo. Então, nós outros temos que estar atentos com a astúcia de nosso inimigo. Não ignora! Não ignora! Porque muitos brincam de ser crente, porém Satanás não brinca de ser Satanás. Ele veio para matar, roubar e destruir. E esse é o projeto dele: destruir a ti, a você e a mim. Porque somos o quê? Possessão exclusiva de Deus. Ele quer destruir a possessão exclusiva de Deus. Assim foi Faraó. Faraó tentou de todas as maneiras que o povo não se multiplicasse, ponendo trabalhos duros, usando de astúcia, até ele amou las parteiras, e disse para as parteiras: mira, todo varão que nascer, tu mata por as 2 parteiras. Mas as parteiras temeram a Deus e não fizeram isso. E o povo se multiplicava de grande maneira. Sabe por quê? Porque é promessa de Deus. Deus teria dito a Abraão que o povo se multiplicaria, e é promessa de Deus.
Satanás se levanta para tentar impedir as promessas de Deus, mas ele está se deparando com o próprio Deus, e com o próprio Deus não